Você já se perguntou como seria viver em um país onde os trens chegam com precisão de segundos? Onde as ruas são tão limpas que você poderia comer no chão? Onde 130 milhões de pessoas convivem em perfeita harmonia em um território menor que a Califórnia? Hoje vamos descobrir o Japão, o país do sol nascente, uma nação onde a tecnologia mais avançada do mundo convive com templos de mais de 1000 anos de antiguidade. Um lugar onde as geishas caminham ao lado de robôs, onde o Monte Fuji vigia cidades futuristas, onde a honra e a disciplina são a alma da sociedade. Eu sou o OS e neste documentário vou te mostrar a vida real no Japão, desde as ruas de Tóquio até os templos de Kyoto, desde os mercados de peixe até os bairros de neon. Prepare-se, porque o que você vai ver vai te impactar. Se você quer conhecer mais países fascinantes como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Pronto? Vamos começar! O Japão é um arquipélago, localizado no leste da Ásia, no Oceano Pacífico. O país é formado por 4 ilhas principais: Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku, além de milhares de ilhas menores. Se olharmos o mapa, você verá que o Japão está a leste da Coreia do Sul e da China, e ao norte das Filipinas. É um país completamente insular, o que significa que não tem fronteiras terrestres com nenhum outro país. A superfície total do Japão é de aproximadamente 378 mil quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia, é um pouco maior que a Alemanha, mas muito mais montanhoso. De fato, 73% do território japonês é coberto por montanhas, o que faz com que a maioria da população viva nas costas, especialmente na costa leste. Tóquio, a capital, está localizada na ilha de Honshu, na região de Kanto. A cidade metropolitana de Tóquio tem uma população de aproximadamente 14 milhões de pessoas, mas se contarmos toda a área metropolitana, estamos falando de mais de 37 milhões de habitantes. Isso transforma Tóquio na aglomeração urbana maior do mundo. Imagine, quase 1/3 de toda a população japonesa vive na área de Tóquio. Outras cidades importantes são Osaka, com 2,7 milhões de habitantes, Yokohama, com 3,7 milhões, Nagoya, Sapporo e a histórica Kyoto. O Japão tem um clima variado. No norte, Hokkaido experimenta invernos frios com muita neve. No centro, como em Tóquio, há 4 estações bem definidas. E no sul, em Okinawa, o clima é subtropical. Mas tem algo que você deve saber. O Japão está localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, o que significa que experimenta terremotos regularmente e tem mais de 100 vulcões ativos. De fato, o Monte Fuji, o símbolo do Japão com seus 3.776 metros de altura, é um vulcão que entrou em erupção pela última vez em 1707. Agora, vamos falar um pouco da história deste país fascinante. O Japão tem uma história que remonta a mais de 2000 anos. Durante séculos, o país foi governado por imperadores e samurais, guerreiros de honra que seguiam o código Bushido. Mas o interessante é que até meados do século XIX, o Japão esteve completamente isolado do resto do mundo. Durante mais de 200 anos, o país fechou suas fronteiras e não permitiu que nenhum estrangeiro entrasse. Isso mudou em 1853, quando o Comodoro Perry dos Estados Unidos chegou com seus navios e forçou o Japão a abrir seus portos ao comércio internacional. A partir desse momento, o Japão experimentou uma transformação incrível. Em apenas 50 anos, passou de ser um país feudal a se tornar uma potência industrial e militar. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão foi um dos países do eixo, junto com a Alemanha e a Itália. Como todos sabemos, a guerra terminou de maneira trágica para o Japão com as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki em 1945. Depois da guerra, o Japão foi ocupado pelos Estados Unidos e passou por uma reconstrução total. E aqui vem o espantoso. Em apenas 20 anos, o Japão se tornou a segunda maior economia do mundo. Hoje em dia, o Japão é a terceira economia mundial, depois dos Estados Unidos e da China, e é conhecido por sua tecnologia avançada, sua cultura única e sua sociedade altamente organizada.
o país é governado como uma monarquia constitucional, com um imperador que tem um papel principalmente cerimonial e um primeiro-ministro que é o verdadeiro líder político. E agora, vamos mergulhar em Tóquio, o coração pulsante do Japão. Quando você chega em Tóquio, a primeira coisa que te impacta é a quantidade de gente. Há pessoas por toda parte, mas aqui está o surpreendente. Apesar de haver milhões de pessoas se movendo ao mesmo tempo, tudo funciona com uma precisão incrível. Se você observar as ruas, verá que estão impecáveis. Não há lixo no chão. E isso não é porque há lixeiras em cada esquina. De fato, é difícil encontrar lixeiras públicas no Japão. Os japoneses simplesmente levam seu lixo para casa. É parte de sua cultura de respeito e limpeza. Vamos falar do transporte. O sistema de trens e metrô de Tóquio é lendário. Há 13 linhas de metrô e mais de 100 linhas de trem que conectam toda a cidade. E aqui vem o impressionante. Os trens nunca chegam atrasados. Se um trem diz que vai chegar às 8h47 da manhã, ele chegará exatamente às 8h47 da manhã. De fato, se um trem chega com apenas 1 minuto de atraso, a companhia emite um pedido de desculpas público. Durante as horas de pico, especialmente das 7 às 9 da manhã e das 6 às 8 da noite, os trens estão tão cheios que há funcionários chamados Oshiya, ou empurradores, que literalmente empurram as pessoas para dentro dos vagões. Pode parecer desconfortável, mas os japoneses aceitam isso como parte da vida diária. E o mais curioso, ninguém fala nos trens. O silêncio é quase total. Se falarmos de arquitetura, Tóquio é uma mistura fascinante do antigo e do moderno. Você pode caminhar pelo bairro de Shibuya e ver arranha-céus de vidro com telas de LED gigantes e depois, há apenas 10 minutos, encontrar-se em um templo budista de 400 anos de antiguidade. Vamos falar de alguns bairros famosos. Shibuya. Este é provavelmente o cruzamento de pedestres mais famoso do mundo. Cada vez que o semáforo fica verde, até 3.000 pessoas atravessam ao mesmo tempo. É um espetáculo incrível. Shinjuku. Este é o centro de negócios de Tóquio. Aqui você encontrará os arranha-céus mais altos, escritórios de grandes corporações e, à noite, o bairro se transforma em uma zona de entretenimento com milhares de restaurantes, bares e clubes. Akihabara. Este é o bairro da tecnologia e do anime. Se você é fã de videogames, mangás ou animes, este é o seu paraíso. Há lojas de eletrônicos de 8 andares, cafeterias temáticas e fliperamas gigantes. Harajuku. Este é o bairro da moda jovem. Aos domingos, a rua Takeshita se enche de jovens com estilos únicos e coloridos. É como um desfile de moda de rua. Ginza. Este é o bairro de luxo. Aqui você encontrará as lojas das marcas mais caras do mundo. Louis Vuitton, Chanel, Dior, Rolex. Os edifícios são elegantes e as ruas estão impecáveis. Agora, vamos falar das pessoas. Os japoneses são conhecidos por sua educação e cortesia. Quando você entra em uma loja, te cumprimentam com irashaimase, bem-vindo. Quando sai, te dizem arigatou gozaimasu, muito obrigado. As pessoas se curvam como forma de saudação e respeito. Quanto mais profunda é a reverência, mais respeito estão demonstrando. Se você observar as pessoas nas ruas, verá que a maioria tem estatura média. Os homens japoneses têm uma altura média de 172 centímetros e as mulheres, 158 centímetros. A maioria tem o cabelo preto e os olhos escuros, embora entre os jovens seja comum ver cabelo tingido de cores diferentes. Os japoneses se vestem de maneira muito cuidadosa. Inclusive, para ir ao supermercado, as pessoas se arrumam bem. Os homens de negócios usam ternos escuros e as mulheres costumam vestir-se de maneira elegante e discreta. Uma coisa interessante. Você verá muitas mulheres usando máscaras, inclusive antes da pandemia. Isso é uma amostra de consideração. Se estão doentes ou simplesmente querem se proteger, usam máscara para não incomodar os outros. Agora, vamos falar de dinheiro. Quanto custa viver em Tóquio? A moeda japonesa é o iene. Hoje, $1 equivale aproximadamente a 150 ienes.
Se você quiser alugar um apartamento em Tóquio, prepare-se para gastar. Um apartamento de 1 quarto no centro da cidade custa cerca de 120 mil ienes por mês, que são aproximadamente $800. Se quiser um apartamento de 2 quartos, estamos falando de 200 mil ienes ou mais, que seriam uns $1.300 mensais. E aqui vem o interessante. Os apartamentos no Japão são pequenos. Um apartamento de 45 metros quadrados é considerado de bom tamanho para uma pessoa. O transporte público é eficiente, mas não é barato. Um passe mensal de trem e metrô pode te custar entre 10 mil e 20 mil ienes, 70 a $130, dependendo das distâncias que você percorrer. A comida pode ser cara ou barata, dependendo de onde você comer. Uma tigela de ramen em um restaurante local custa entre 800 e 1.200 ienes, 5 a $8. Se você for a um restaurante de sushi de categoria média, pode gastar entre 3 mil e 5 mil ienes por pessoa, 20 a $35. Mas se quiser ir a um restaurante de luxo, especialmente um com estrela Michelin, e Tóquio tem mais estrelas Michelin que qualquer outra cidade do mundo, você pode gastar facilmente 20 mil ienes ou mais, $130 ou mais. Os supermercados têm preços razoáveis. Uma dúzia de ovos custa cerca de 300 ienes, $2. 1 litro de leite, uns 200 ienes, $1,3. E o arroz, que é a base da dieta japonesa, custa uns 2 mil ienes por 5 quilos, $13. Agora, quanto a população ganha no Japão? O salário médio em Tóquio é de aproximadamente 400 mil ienes por mês, que são uns $2.700. Os profissionais com experiência, como engenheiros, médicos ou executivos, podem ganhar entre 600 mil e 1 milhão de ienes mensais, 4 mil a $6.700. Então, para viver confortavelmente em Tóquio, como pessoa solteira, você precisa de uma renda líquida de pelo menos 300 mil ienes por mês, $2.000. Para uma família de 4 pessoas, você precisaria de pelo menos 600 mil ienes mensais, $4.000, para manter um padrão de vida decente. Agora, vamos falar da cultura e da vida diária no Japão. Os japoneses têm uma palavra muito importante em sua cultura, WA, que significa harmonia. Toda a sociedade japonesa é construída em torno desse conceito. O respeito é fundamental. Os japoneses evitam o confronto direto e sempre buscam manter a paz e a harmonia em suas relações. Por exemplo, é muito raro ver alguém gritando ou discutindo em público. Mesmo se estiverem irritados, os japoneses mantêm a compostura. A pontualidade é sagrada. Chegar atrasado é considerado uma falta de respeito grave. De fato, muitos japoneses chegam 10 ou 15 minutos antes da hora combinada. Quanto à comida, o Japão é um paraíso gastronômico. Não há apenas sushi, embora o sushi aqui seja incomparável com o que você encontra em outros países. Tem o ramen, uma sopa de macarrão que tem centenas de variações. Tem o tempurá, vegetais e frutos do mar fritos em uma massa leve e crocante. Tem o okonomiyaki, uma espécie de panqueca salgada. Tem o yakitori, espetinhos de frango grelhados. E aqui vem algo interessante. No Japão, fazer barulho ao comer macarrão não é falta de educação, pelo contrário. Considera-se que você está gostando da comida. Os japoneses também têm uma relação especial com as máquinas de vendas, vending machines. Há mais de 5 milhões de máquinas de vendas em todo o país. Você pode comprar qualquer coisa, bebidas frias, bebidas quentes, lanches, guarda-chuvas, até roupa íntima. Vamos falar dos banheiros públicos. Os banheiros no Japão são incríveis. Muitos têm assentos aquecidos, funções de bidê, música de fundo para cobrir os sons, e alguns até têm funções de massagem. Os japoneses também amam os onsen, que são banhos termais naturais. É uma tradição de séculos, mas há regras estritas. Você deve tomar banho de chuveiro antes de entrar. E, tradicionalmente, as tatuagens são proibidas porque estão associadas à Yakuza, a máfia japonesa. Quanto ao trabalho, os japoneses são conhecidos por sua ética de trabalho extrema. Há até uma palavra,
karoshi, que significa morte por excesso de trabalho. Muitos trabalhadores japoneses fazem horas extras sem pagamento adicional porque se considera parte de seu dever. A média de horas trabalhadas é de 9 a 10 horas diárias e muitos trabalham aos sábados também. Depois do trabalho, é comum que os colegas vão juntos beber. Isso se chama nomikai e é uma parte importante da cultura corporativa japonesa. Vamos falar da educação. Os estudantes japoneses estão entre os melhores do mundo em matemática e ciências, mas a pressão é intensa. Os estudantes vão à escola de segunda a sexta e muitos também vão aos sábados. Depois da escola, vão para o juku, que são escolas preparatórias onde estudam horas adicionais. O sistema é focado nos exames. Entrar em uma boa universidade é crucial e os estudantes estudam anos para se preparar para os exames de admissão. Quanto ao entretenimento, o Japão é o criador do anime, do mangá, dos videogames e do karaokê. Os fliperamas, arcades, são enormes e cheios de máquinas de jogos, máquinas de prêmios e cabines de fotos decorativas chamadas purikura. O karaokê é uma instituição. Há edifícios inteiros dedicados ao karaokê, com centenas de salas privadas, onde grupos de amigos podem cantar durante horas. E vamos falar dos parques temáticos. O Japão tem alguns dos parques temáticos mais incríveis do mundo: Tokyo Disneyland, Universal Studios Japan e parques únicos como o Museu Ghibli, dedicado ao famoso estúdio Ghibli. Os japoneses também amam os festivais. Durante todo o ano, há Matsuri, festivais, que celebram diferentes coisas: o florescer das cerejeiras, Hanami, o verão, Bon Odori, o outono e muito mais. Durante esses festivais, muitas pessoas usam yukatas, que são kimonos casuais de verão, e participam de procissões, danças tradicionais e desfrutam da comida de rua. Mas o Japão não é só Tóquio. Há muitas outras cidades e regiões fascinantes. Kyoto. Esta foi a capital do Japão durante mais de 1000 anos, até 1868. Kyoto é o coração espiritual e cultural do Japão. Aqui, você encontrará mais de 2000 templos e santuários, incluindo o famoso Kinkaku-ji, Templo Dourado, e o Fushimi Inari, com seus milhares de portões tori vermelhos. Kyoto é também onde você pode ver geishas caminhando pelas ruas do bairro de Gion. As geishas são artistas tradicionais que dominam a dança, a música e a arte da conversa. Osaka. Esta é a terceira maior cidade do Japão e é conhecida como a cozinha do Japão. Os habitantes de Osaka são conhecidos por serem mais abertos e amigáveis que os de Tóquio. Aqui você deve provar o takoyaki, bolinhos de polvo, e o okonomiyaki. O bairro de Dotonbori é famoso por seus letreiros de neon gigantes e sua vida noturna vibrante. Hiroshima. Esta cidade tem uma história trágica. Em 6 de agosto de 1945, foi a primeira cidade do mundo a sofrer um ataque com bomba atômica. Hoje em dia, Hiroshima é uma cidade próspera dedicada à paz. O Parque Memorial da Paz e o Domo da Bomba Atômica são lembretes poderosos dos horrores da guerra. Perto de Hiroshima fica a ilha de Miyajima, famosa por seu tori flutuante, uma das vistas mais icônicas do Japão. Sapporo. Esta é a capital de Hokkaido, a ilha mais ao norte. Sapporo é famosa por sua neve e sua cerveja. Todo mês de fevereiro, Sapporo cedia o Festival da Neve, onde artistas criam esculturas de gelo e neve gigantescas e espetaculares. Nara. Esta pequena cidade é famosa por uma coisa: cervos. Há mais de 1000 cervos que vivem livremente no Parque de Nara e são considerados mensageiros sagrados dos deuses. Os cervos se aproximam dos turistas esperando que lhes deem senbei, biscoitos especiais. E aqui está o curioso: os cervos aprenderam a se curvar para pedir comida, imitando a saudação japonesa. Okinawa. Este é um grupo de ilhas no sul do Japão, com clima subtropical. Okinawa tem praias de areia branca e águas cor turquesa. A cultura de Okinawa é diferente do resto do Japão. Tem influências da China e do Sudeste Asiático. E aqui está algo fascinante. Okinawa tem a maior concentração de centenários do mundo.
As pessoas aqui vivem mais de 100 anos. Monte Fuji. Não posso falar do Japão sem mencionar o Fuji-san. Com 3.776 metros, é a montanha mais alta do Japão e um símbolo nacional. Todos os anos, cerca de 300 mil pessoas escalam o Monte Fuji durante a temporada oficial de julho e agosto. A vista do topo ao amanhecer é considerada uma das experiências mais espirituais que você pode ter no Japão. Se Tóquio é caro demais para você, cidades como Fukuoka, no sul, ou Sendai, no norte, oferecem um custo de vida mais baixo, cerca de 20 a 30% menos que Tóquio, mas ainda com excelente qualidade de vida. Então, o que podemos concluir sobre o Japão? O Japão é um país de contrastes fascinantes. É um lugar onde a tecnologia mais avançada convive com tradições de séculos. É um país onde 130 milhões de pessoas vivem em harmonia em um espaço reduzido, onde os trens chegam com precisão de segundos, onde as ruas são tão limpas que brilham. É uma sociedade construída sobre o respeito, a honra e a disciplina. Mas também é um lugar de criatividade sem limites. O criador do anime, do mangá, dos videogames e tecnologias que mudam o mundo. Viver no Japão, especialmente em Tóquio, não é barato. Você precisa de uma renda de pelo menos $2.000 a $3.000 mensais para viver confortavelmente como pessoa solteira, e para uma família precisa de pelo menos $4.000. Mas em troca, você obtém uma das sociedades mais seguras do mundo, um sistema de transporte impecável, uma riqueza cultural incomparável e uma qualidade de vida que poucos países podem igualar. O Japão é perfeito? Não. Tem seus desafios, a cultura de trabalho extrema, a pressão social, o envelhecimento da população e certa resistência à imigração. Mas se você é alguém que valoriza a ordem, a limpeza, a eficiência, a segurança e a riqueza cultural, o Japão poderia ser um dos melhores lugares do mundo para viver ou visitar. Pessoalmente, acredito que todos deveriam visitar o Japão pelo menos uma vez na vida. É uma experiência que você nunca esquecerá. E isso é tudo por hoje, amigos. Se você gostou deste documentário, por favor dê um like e compartilhe com seus amigos que sonham em conhecer o Japão. Se quiser ver mais documentários sobre países fascinantes do mundo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Que país você quer que eu explore no próximo documentário? Deixe-me saber nos comentários. Suíça? Islândia? Singapura? Coreia do Sul? Escreva seu país favorito abaixo e eu o tornarei realidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo e lembre-se, o mundo é imenso e há tanto para descobrir. Sayonara!